A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Neste momento, estamos mais uma vez aqui na presença do Senhor para trazer até você mais uma escola bíblica no seu lar. Quero hoje agradecer a Deus, quero iniciar com uma oração. Meu Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradeço por esta oportunidade de estarmos aqui na Tua presença mais uma vez, Senhor. Dizer que estamos, Senhor, alegres, felizes, porque o Senhor é bom, maravilhoso, digno de toda honra e toda glória. Quero aqui, Senhor, desde já, meu Pai, agradecer também pelos Teus filhos que estão conosco, que estão a nos assistir, que Tu possa abençoar cada filho Teu, a cada filha Tua, que está, Senhor, na sua casa. Ó Deus, e está, Senhor, também sendo abençoado por este vídeo, por esta aula. Em nome de Jesus, que nós possamos aprender na Tua presença. Eu te agradeço e te peço. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, estamos aqui agradecidos ao Senhor, porque sabemos que Deus até aqui tem nos ajudado, tem nos guardado, né? E tomara também que vocês aí estejam bem na presença dele, né? Estamos hoje em mais uma escola bíblica, né? Mais uma lição, e hoje é a lição de número 12, muito importante, meus irmãos, para quem é filho, quem é filha, quem é esposo, quem é casal, né? Ou seja, fala sobre a família. E eu quero que você preste bem atenção a respeito do papel, da conduta do crente, né, em relação à família. E nós sabemos que é muito importante, sabemos que a família é o começo da sociedade, né? É a célula máter chamada, né? É o início da sociedade, é a coluna, né? O sustentáculo de uma sociedade, de uma nação. Então hoje nós vamos falar a respeito de um pouco de família, né? O comportamento, a conduta do crente com relação a esta instituição tão maravilhosa que Deus fez, chamada família. Vamos lá. O textual diz assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne, né? Efésios capítulo 5, versículo 31. O textual: verdade prática, Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Amém, irmãos? Então Deus estabeleceu, né, o casamento. Nós vamos aqui ver que o casamento ele é monogâmico, ou seja, o homem só pode casar com uma mulher e a mulher só pode se casar com um homem, né? Certo? Heterossexual, ou seja, é entre homem e mulher, não pode ser homem com homem nem mulher com mulher. E é indissolúvel, ou seja, não pode ser desfeito, porque o que Deus uniu, o homem não pode separar, certo? E esta é a instituição que Deus fez, né? Chamada família, para a glória do Senhor. Vamos lá, o texto aqui, a leitura bíblica em classe, está em Efésios 5, 21 a 33 e capítulo 6, versículo 1 ao 4. Vamos ler o Efésios 5, diz assim, versículo 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor, vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Versículo 25 diz assim: vós, maridos, amai-vos a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a como a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo.
Versículo 29. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor, a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios 6 diz assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, como promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e administração do Senhor. Glória a Deus. Esta é a nossa leitura em classe. Vamos à introdução, que diz assim: na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe um matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. É Mateus capítulo 19, versículo 4 a 6, que fala sobre esse assunto também a respeito da família, né? O relacionamento familiar, como eu falei, né? Do matrimônio, ele é monogâmico, né? Heterossexual e indissolúvel. Já expliquei essa parte. Vemos aqui, irmãos, que no modelo divino os membros da família são iguais, certo? São iguais, ou seja, porém cada um desempenha papéis diferentes, certo? Cada um desempenha um papel diferente, ou seja, o filho tem o seu papel, o pai tem o seu papel, a mãe tem o seu papel, ou seja, cada um tem a sua função na família, cada um desempenha uma função diferente. E sabemos que nos últimos dias esses papéis têm sido diferenciados, têm sido mudados pela sociedade, né, que se diz moderna, né, tem tentado inverter os papéis de cada membro da família. Mas nós sabemos que os papéis que a Bíblia estabeleceu devem ser cumpridos, né? Sempre foram e sempre será cumprido e obedecido, porque é a ordem do Senhor para que a família não se dissolva, né? A família, para ficar firme, né, e forte, né, concreta, ela precisa desempenhar cada um seu papel, certo? Não trocando os papéis de ambos os membros da família. Ou seja, explicando melhor, a mulher ela tem o seu papel, né? O marido vamos falar do papel do marido, né, no lar, e do filho, certo? Vamos explicar lá na frente. Nesta lição veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã, certo? Isso é uma conduta, irmãos, de Deus para os cristãos, não é uma conduta que foi estabelecida pelo homem, uma conduta que foi estabelecida por um decreto de um determinado país ou autoridade, não, é algo de Deus para a família, certo? Que todo cristão deve obedecer. A conduta do crente como marido, né? Ponto 1. Vamos ver aqui a respeito do marido, você homem que é casado. O papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem da autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher, certo? Então, irmãos, esta ordem é muito importante ser seguida. Por quê? Porque traz uma responsabilidade, né, particular para o homem, para o chefe da casa, o chefe de família, né? É ele que tem a responsabilidade de que, como Cristo é cabeça do homem, né? Que Deus é a cabeça de Cristo e Cristo é a cabeça do homem, o homem deve ser a cabeça da mulher, ou seja, é ele quem deve tomar a atitude, né, e o papel de líder, certo? Liderar. Ou seja, irmãos, toda instituição, certo? Toda instituição, todo e qualquer grupo, ele é preciso ter um líder, certo? Não existe esse grupo se não tiver organizado, se não tiver a liderança. O marido, o homem, está nesse papel de líder, certo? Que não pode ser tirado. A liderança do homem é essencial
para que o lar ele possa andar equilibrado. Mas vamos ver mais adiante. Olha aqui, a relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Está lá em Efésios capítulo 5, versículo 23, certo? Fala sobre o homem sendo o cabeça da mulher. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão. O marido deve liderar sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar, certo, irmãos? Como existe líder na igreja, numa empresa, numa comunidade, seja qual for o grupo, tem que haver um líder e esses têm que obedecerem como submissão, para que haja o que? A organização. Se o lar que não tem um cabeça, que não tem um líder, né, que no caso na Bíblia diz que é o homem precisa tomar esta posição de liderança. Por quê, irmãos? Porque o papel não pode ser invertido, a mulher não pode ser chefe de família, certo? No caso assim, se ela for uma mãe, uma viúva, né, ou então uma mulher que tem um filho, mas que não tem um marido, né, se divorciou, ou seja, que ela esteja só em casa com seu filho, ela pode exercer o papel temporário, né, ou enquanto estiver com seus filhos, o papel de líder da casa, porque somente ela é que está, no caso, na liderança, né, está com seus filhos. Mas não sendo o marido, né, o marido tem que desempenhar esse papel, ele não pode fugir da regra, né, que é estabelecida pela Bíblia, de ser o chefe da casa, né, o esposo, o marido tem que desempenhar esse papel. Nós vemos aqui, irmãos, aqui é necessário ressaltar uma questão importante, irmãos, é sobre o movimento feminista, com viés neomarxista, né? Considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ou seja, irmãos, nós vemos aí, né, durante os anos 50, né, a década de 50 mais ou menos, houve um movimento, né, liderado por Karl Marx, né, que o movimento feminista, né, que teve muita abrangência, né, que teve muita ênfase na época, né, em que a mulher, irmãos, nesta época, desse movimento, nos anos 50, a partir mais ou menos desses anos, a mulher era muito oprimida, certo? A mulher não podia votar, certo? A mulher ela não tinha um CPF, tinha que ser vinculada ao marido. A mulher ela era restrita a várias funções na sociedade. A mulher não podia ter emprego, certo? Nós vemos aqui um ponto positivo, né, do movimento feminista, é que as mulheres alcançaram, na história, alcançaram muitas conquistas, né, com relação a isso, aos seus direitos, né, porque a mulher era tida como escrava, a mulher era tida como objeto, né, do lar, apanhava, o marido ela tinha que submeter o marido não como uma mulher submissa por amor, não, mas como uma escrava, como uma mulher que tinha que ter respeito para com o marido. Isso aí não é correto, né? A mulher não pode respeitar o marido por questão de autoritarismo, certo? Irmãos, entenda que existe autoridade e existe autoritarismo. A autoridade é dada quando se alcança pelo respeito, né, daquele que está sendo liderado. A mulher ela é submissa ao marido, irmãos, segundo a Bíblia, não é porque ela deve ser pisada pelo marido, não, porque ela ama primeiramente a Deus, a Cristo, e segundo ama seu marido por respeito, né, por considerá-lo como o seu líder, o seu cabeça na casa, né, que deve ser tido e a consciência da mulher. Esse movimento feminista teve esses pontos positivos, né? A mulher hoje pode trabalhar, né? A mulher hoje ela vota, né? Ela tem o voto individual, né? Hoje é questão de documentação. A mulher era muito oprimida, tem muitas restrições a respeito da mulher que com esses movimentos, né? O neomarxista, né? Que esse modelo de família, na questão do homem ser aquele opressor, né, que o homem não pode ser opressor da mulher, como eu falei, né,
e por conta disso foi tirado aí muitos autoritarismo na questão dos movimentos do machismo, né, que tinha muito com relação à sociedade, né, da mulher. Então, irmãos, esse é o ponto positivo. Um ponto negativo que nós vemos nos movimentos feministas, que hoje também tem muito aí, é a questão da mulher exercer o papel de que ele também deve liderar, certo? A gente só não pode concordar, irmãos, a respeito desse movimento com relação à mulher ser líder, ou seja, a mulher ser líder no lar, porque a Bíblia não estabelece isso. A Bíblia estabelece que o homem que tem que ser o líder, né, tem que ser o cabeça da mulher. Mas o movimento hoje, o movimento feminista, coloca a mulher acima do homem na questão da liderança na família, que não é o correto. O ponto negativo desses movimentos feministas é isso, é de colocar a mulher em igualdade com relação aos papéis familiares. Entendo, certo? Nessa relação com a família. Então, não né, esse movimento prega que o que não é de Deus é que a mulher tem que exercer papel de líder, né, de ser a cabeça da casa, que ela também tem que ter direitos iguais na questão de ser o chefe da família, não, certo? A não ser, como eu falo, a não ser que aquela mulher, né, ela esteja só em casa e seus filhos, por conta de ser viúva, ou se por uma ocasião aconteceu uma separação, né, um divórcio, biblicamente correto, né, na questão de se houve um divórcio, não sei qual motivo, mas que se aquela mulher está só em sua casa, ela pode exercer esse papel de líder da casa, né? Porque ela é a mãe, né? E os filhos têm que obedecer à liderança da mãe. Não sendo, né, como eu falei, tem que ter a liderança do homem na questão familiar. Ao contrário desse falacioso discurso, nas escrituras o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. Um novo mandamento lhe dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Tá vendo, irmãos? A questão do amor mútuo, né? Entre os irmãos, né? Amem-se uns aos outros. Então, isso é um mandamento, né? Amar aos irmãos, certo? O amor como elemento primordial. Ponto 2. 1.2. O marido, além de liderar, deve também amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Né? Lá em Efésios 5:25 fala que como Cristo amou a igreja, o homem também tem que amar sua esposa. Ou seja, irmãos, Cristo amou a igreja a ponto de que a prática de sacrifício, né? Cristo se sacrificou, como diz a Escritura. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, o mesmo papel que Cristo teve para com a igreja, né? Para conosco, né? De se sacrificar em favor, né? E morrer a ponto de se sacrificar pela humanidade, assim nós devemos também, como maridos, né? Nós homens, né? São homens, né? Devemos também nos sacrificar, né? E de tudo para proteger e amar as nossas esposas, né? Certo? Porque isso também é um mandamento, né? Assim como Cristo amou a igreja, o homem também, o marido, tem que amar sua esposa. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Foi um amor que levou, né, em favor de fazer um sacrifício tal, né, que diz aqui em Romanos 5:8, mas Deus demonstra o seu amor por nós, né? Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, ou seja, ele teve um amor incondicional, não teve essa dizer, eu amei porque eles me amaram, não, ou então eu amei porque um certo grupo me amou, não, ele ama todos, certo? Não tem divisão, não tem aquela história de que
eu vou amar fulano de tal porque ele me ama. Não, não é por isso. Deus enviou seu Filho Jesus para morrer por todos, incondicionalmente, de quem seja, certo? Assim a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor, certo? A igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposição autoritária, certo? Então é por amor, irmãos, não foi por obrigação, não foi por ameaças, né? Então nós vemos aqui, ó, que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida, né? Que dá a sua vida pelos seus amigos, certo? Foi o que Cristo fez e assim ele demonstra, né? Compara esse amor com também que o homem, o marido tem que ter também para com a sua esposa. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor, certo, irmãos? Então, irmãos, quando Deus falava que Cristo, né, sendo cabeça do homem, o homem sendo cabeça da mulher, não está falando de que o homem vai pisar a mulher, vai querer ser maior do que a mulher, não. Fala a questão de liderança, repito, certo? Então a mulher, como cristã de Deus, mulher de Deus, ela vai entender isso, né? E por amor a Cristo e amor ao seu marido, ela também vai respeitá-lo como no papel de marido, de líder, certo? É muito importante isso. Infelizmente existe hoje muitas mulheres que não têm não exercem, não dão autoridade ao marido, não exercem autoridade aos maridos de exercerem os papéis dele de líder, certo, irmãos? Isso desgasta muito o matrimônio, o casamento. O cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, certo, irmãos? Além do mais, ninguém jamais odiou ao seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, certo, irmãos? Então mostra que assim nós, como temos o amor pelo nosso corpo, né, nós nos alimentamos, nós tomamos banho, temos a higiene pessoal, temos todos os cuidados que devemos ter com o nosso corpo, assim também, certo? Como a Bíblia diz que você e sua esposa são um só corpo, então ambos têm que cuidar um do outro, né? Como cuida do corpo, certo, irmãos? Então quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, certo, irmãos? Então ninguém vai dizer assim, eu odeio o meu corpo. Ninguém vai dizer isso, certo? Porque quem odeia, se odiar, um dia vai degradar o corpo, vai machucar, espancar o corpo, né? Aquele que não ama o corpo, não. Muito pelo contrário, né? Você se ama, então como você se ama, você também tem que amar sua mulher igualmente. O que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Isso implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna, certo? Um dos papéis do marido, além de ser o líder, né? E o que é que o líder faz? Ele, no caso, ele provém, ou seja, ele é o provedor, certo? É o papel de provedor. O que é o papel de provedor do marido? Ou seja, ele tem o papel de sustentar a casa, certo? De alimentar a esposa, proteger a esposa, certo? No caso, tendo filhos também, alimentar, educar os filhos. Isso é o papel provedor do marido. Aí você diz assim, quer dizer que a mulher também não pode prover? Sim, claro, ela pode ajudar o marido, pode. Hoje a maioria das mulheres, né, trabalham, têm os seus empregos, né, e as que não têm, mesmo assim não empregadas, elas ajudam de todas as formas, né, sabendo que a mulher também tem o seu papel, nós vamos ver mais adiante, né, mas estamos falando aqui do papel do homem de prover. Então isso não também quer dizer que a mulher está impedida de ajudar o marido, muito pelo contrário, ambos eles vivem para que a família ela seja sustentada, mas
em questão de prover, de provedor, o marido tem esse papel, certo? Foi dado ao marido, exclusivamente ao marido, de cuidar, certo? De prover, alimentar. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, certo, irmãos? Aqui, como eu falei, a questão de prover, de alimentar, né? Não só material, mas igualmente ao afeto, a consideração e a honra, dentre outras. Ou seja, também na questão de... porque tem homens que dizem assim, eu dou tudo a ela, né? Eu trabalho, dou roupa, dou vestido, dou tudo. Mas às vezes, irmãos, a mulher ela tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada. Como assim, irmão Leonardo, irmão Pedro? Como assim ela não tem nada? Na questão, irmãos, do afeto, né? Da consideração. Às vezes tem tantas mulheres aí que são, né? O marido tem condições, é rico, dá tudo, mas infelizmente ela falta a principal, que é o amor, o afeto, que não tem, né? A consideração. A mulher ela é posta em segundo plano, né? O marido diz assim, o marido pensa que, tem homem que pensa que só por alimentar e sustentar a casa e dar tudo para a mulher, a questão material, e já está fazendo tudo. Não, a mulher é um ser sensível, né? Nós sabemos que ela às vezes ela não olha nem para a questão material, certo? É importante saber disso, porque às vezes alguns casamentos se dissolvem, não é porque está faltando, não é porque está faltando algo na casa, não, é porque está faltando o principal, que é o amor, o afeto, a consideração, né, a cumplicidade que tem que haver entre os esposos, né, que entre o esposo e a esposa, que hoje, né, às vezes os casamentos se desfazem por conta disso, né, que precisa ser o alimento principal, que é o amor, né, que tem que ser cultivado dia a dia. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, de modo permanente, enquanto ambos viverem, certo, irmãos? Aqui manda ser em público, certo, irmãos? Na questão do afeto, da demonstração de amor, certo? Não, no caso, escândalos, né? Às vezes acontece aí de o homem e a mulher estarem brigando, né? Gritando em público, em local público, discutindo, né? Que isso não é de Deus, irmãos, certo? Então, a gente tem que tomar cuidado. Sabemos que nós, homens, né? Somos um pouco, às vezes, falta paciência, né? Somos mais explosivos, os homens, né? Mas devemos tomar cuidado com relação a isso, tanto na parte da parte pública, de não haver, né, esses tipos de discussões, não humilhar a mulher, né? O marido ali xingar a mulher, ou no caso brigar com a mulher em público, humilhando ali, né? É muito constrangedor para a mulher. Então diz aqui, ó, maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura, né? Aqui em Colossenses 3:19 é mais um mandamento, né, que Paulo dá aos Colossenses, né, a respeito de amar as mulheres e não tratá-las de modo amargo, né, de modo áspero, mas sim de maneira demonstrar de maneira amorosa, certo, irmãos? Ponto 2, a conduta do crente como esposa. Agora nós vamos para o lado das esposas, né? No papel do marido. Sim, irmãos, antes de passar para as esposas, eu falei dos papéis do marido, né? Eu falei a respeito do marido, ele tem que ser líder, né? O cabeça, tem que ser o provedor, né? Que tem que sustentar, o papel dele também é de sustentar a casa, de alimentar a família, a mulher, etc. Tem que ser o protetor, né? O que protege, certo? E o promotor, certo? O que é o marido promotor? É aquele que promove a sustentabilidade, promove a organização, promove a harmonia, certo? No lar. Isso advém de quê? Da liderança que ele tem no lar, que é preciso se exercer, tá bom, irmãos?
Então, o conceito de submissão cristã. Não viu agora a respeito da mulher como mulher submissa, certo? As escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Gálatas 5:21, certo? Na questão do temor de Deus. Ou seja, se a gente é sujeito ao marido, né? Tanto ao marido como também em outras áreas, vamos falar aqui de sujeição, tanto da mulher para com o marido, como também do empregado para com o empregador, certo? Vamos ver esses assuntos. Aqui diz, nesta perspectiva, temos as seguintes instruções. As esposas devem ser submissas a seus maridos, certo? Então, o papel da mulher é de ser submissa, né? A mulher que educa os filhos, a mulher que é aquela mulher pacificadora, é aquela mulher que ela é a que dá também a parte sentimental no lar, né? Que equilibra a parte sentimental. Nós vemos aqui que ela tem que, primordial de tudo, ela tem que ser submissa, certo? Aos seus maridos. Está lá em Efésios 5:22, né? Que fala a respeito da submissão. Não é a mulher ser escrava do marido, não é a mulher ser pisada pelo marido, não. Aqui submissão está falando com relação ao amor, certo? Que ela tem para com Deus, primeiramente, e para com seu marido, com relação a respeito, certo? Os maridos devem amar as suas esposas. Nós vemos novamente aqui. Então, as mulheres e as esposas devem amar e ser submissas, e também o marido amar suas esposas. Os filhos devem ser obedientes a seus pais. Aí tem o papel da submissão, né, dos filhos para com os pais, certo? Ou seja, cada família, né, que no caso tem os seus filhos, né, tem o papel dos filhos também de ser submisso, né, na obediência dos pais. É outro tipo de submissão. Nós vemos aqui outro tipo de submissão, os servos devem ser obedientes aos seus senhores, certo? Então é outro ponto que nós vemos que ele, por ser numa determinada empresa, né, que ele trabalha, ele tem que ser submisso, tem que obedecer, né? Ele vai ser submisso por obrigação, não. Ele vai ser submisso porque ele é empregado, né? Está ali para exercer o papel de funcionário, de empregado, para obedecer o seu patrão, certo? Isso aqui são os três exemplos de submissão: da mulher para com o marido, primeiramente, do filho para com os pais, e do servo, né? No caso, para com os seus empregados. Aqui, irmãos, a palavra servo na Bíblia, né, fala de servos, porque antigamente ainda os escravos eram tidos como realidade, né? Havia os escravos, né, e que tinham, né, a função de obedecer aos seus senhores. Mas hoje, né, nós colocamos essa palavra servo como a pessoa que trabalha, que é o empregado, né, aquele que está trabalhando em uma determinada empresa. No caso das esposas, a submissão deve ser, assim como a igreja está sujeita a Cristo, certo? Aqui, irmãos, fala de novo, novamente, da submissão da mulher, né? Que como a igreja obedece a Cristo, porque Cristo é o cabeça, assim também a mulher, né, tem que se obedecer e ser sujeita ao marido, certo? Deve obedecer ao marido na questão de com o papel de líder, e ela sendo a mulher que é submissa e é liderada. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, certo? Mas voluntária e de grata aceitação do amor, certo? É algo voluntário, porque ela respeita, ela ama, de aceitação do amor e cuidado do marido, certo? Mas por isso que a mulher sábia, diz a Bíblia, ela edifica a casa, certo? A mulher sábia, ela edifica a casa, mas o tolo, a tola a destrói, certo? Isso é um fato, né, registrado na Bíblia, que hoje, se vermos, é realmente isso. A mulher sábia é aquela mulher prudente, né? Ela aceita o cuidado do marido, ela aceita o amor do marido, e fazendo isso, aceitando de forma submissa, obedece, né, a parte do seu papel, que de mulher, ao marido.
a condição da mulher cristã, é o 2.2. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e sua amada igreja. Então, irmão, nós vemos aqui, né, esse exemplo aqui, ó, de Cristo, né, essa ilustração aqui, né, comparando a igreja com uma noiva e Cristo noivo, né? Um dia a igreja do Senhor vai ter esse encontro maravilhoso, né, irmão? Nós vemos nessa ilustração aí da igreja de Cristo sendo encontrando o noivo, né? Glória a Deus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, né? Nós vemos aqui, né, que a noiva anela, a noiva está ansiosa em receber o seu marido, o seu noivo, né? Jesus Cristo. Então a noiva, a igreja é comparada com uma noiva, né, que está aí, né, sendo a sua amada, né, que está sendo a sua amada, que espera o noivo, né, para um relacionamento entre Cristo e ela, a igreja do Senhor. Na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Então, aqui na cultura judaica, né, nós vemos que a mulher era tida como propriedade, né? Nós vemos lá em Gênesis 31, vamos ler essa passagem lá só para a gente aqui entender melhor, certo, irmãos? Gênesis capítulo de número 31, vamos abrir aqui, Gênesis 31, quero que você abra também aí, certo? Para você conferir comigo, Gênesis 31, versículo 14 e o 15. Vamos ver o que é que está escrito. Gênesis 31, versículo 14 e 15. Diz assim: Raquel e Lia disseram a Jacó: temos ainda parte na herança dos bens do nosso pai. Versículo 15: não nos trata ele como estrangeiras, não apenas nos vendeu, como também gastou tudo que foi pago por nós. Então nós vemos aqui, né, a questão dessa passagem aqui, né, lá de Jacó, né, que de Raquel e Lia, né, falaram a respeito de suas esposas, né. Jacó tinha várias esposas, né, e fala a respeito da herança, né, que as mulheres eram tidas como propriedade, né, dele, de Jacó. E elas estavam aqui requerendo, né, a questão da herança, né. E só para demonstrar que na sociedade grega as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. Então nós vemos aqui dois papéis importantes aqui na questão histórica, né? Que a mulher não tinha assim autonomia, ela era considerada como uma mulher escrava, né? Tanto na cultura judaica, ela é tida como uma posição secundária, né, de ser propriedade do homem, e na sociedade grega as mulheres eram tratadas como inferiores, né, como eram esposas escravizadas. Então, irmãos, as mulheres na época, né, como eu falei no início dessa lição, eram consideradas menosprezadas pela sociedade, mas graças a Deus elas conseguiram muitas vitórias, né, por conta que elas lutaram e ainda hoje alcançam, né, muitas vitórias no seu papel, né, como mulher cidadã, né, neste país e em vários países. No Evangelho de Cristo, as mulheres alçaram posição de dignidade igual aos homens. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então, irmãos, aqui Paulo fala nos Gálatas, né, quando nós aceitamos, né, a Cristo como Salvador, somos considerados igreja de Cristo, então a igreja é uma só, não tem questão de escravo ou livre, nem de judeu ou gentil, não, todos são um só em Cristo Jesus,
né? Então, o Evangelho já tira todo e qualquer movimento escravista, né, de escravidão. Não, nós somos iguais, né? Em Cristo somos iguais, temos que ser tratados igualmente como igreja do Senhor, né? Como ele falou aqui, não há nem grego, nem escravo, nem livre, todos somos iguais. É só para demonstrar. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou o paradigma da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. Lá em João 4, 9 e 10, vou ler aqui também para nós ficarmos. Evangelho de Jesus, segundo João. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo de número 4, versículo de número 9 e o 10, que diz assim: a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Era questão cultural, né? Os samaritanos não se davam com os judeus. E versículo 10, Jesus respondeu: se você conhece o dom de Deus e quem lhe está pedindo algo, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva, né? Então, aqui Cristo quebrou todos os paradigmas, todos os protocolos, né? Porque primeiramente ele não podia, né, uma samaritana, principalmente, ficar só com um samaritano, né? Mas Cristo ali teve, né, a mulher teve a oportunidade de se encontrar com Jesus, né? E se teve um encontro maravilhoso com Jesus Cristo. Ela se uma samaritana, mas Cristo quebrou esse paradigma, vamos dizer assim, essa muralha, esse muro que havia, né, entre os samaritanos e os judeus, e Cristo mostrou-lhe, né, a água da vida, que era ele, né? Glória a Deus. Portanto, a mulher cristã desfruta plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Certo, irmãos? Graças a Deus. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, em Gálatas 5:13. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor, né? Então nós, né, a mulher, hoje nós cristãos, nós temos esse privilégio de formos libertos, né? Nós somos libertos, fomos chamados para sermos libertos. Não existe mais escravidão, muito pelo contrário, a liberdade em Cristo Jesus. A reverência devida ao marido. Em relação à reverência, né? O papel da mulher, da reverência, né? Além de ser submissa, ela tem que ter reverência. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, né? O amor do marido com a esposa deve ser dessa forma, altruísta, porque Cristo amou a igreja, então ele tem que amar a mulher também. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. Ou seja, quando o marido, né, quando Cristo diz assim, ame a sua esposa, da mesma forma a mulher também tem que, além de ser respeitada, amada, ela também tem que amar o seu esposo, ser submissa e tem que ser também, né, uma mulher que reverencie o seu marido. Aqui tem um versículo, né, do subsídio da revista, que em Efésios 5:25 diz assim: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Né? Do grego agapau, né? Aqui agapau expressa o amor, né? Aqui o amem, aqui no grego, expressa o amor desinteressado, o amor que se compromete conscientemente a procurar o bem-estar da pessoa amada. Independente do custo pessoal, ao decidir colocar o bem-estar
da esposa em primeiro lugar, pois isto é que do grego agapau implica o marido voluntariamente sujeita seus próprios interesses à necessidade de sua esposa, portanto sujeita-se a ela em uma atitude de reverência a Cristo, certo? Então, a expressão aqui de amar, né? Ou seja, um amor desinteressado. O amor não é por interesse, mas porque o amor vem por dedicação, certo? O amor vem porque ele expressa interesse em querer respeitar a mulher, respeitar e dar o devido cuidado à esposa. O homem que assim se porta, coopera para que a esposa o reverencie, certo? Então, não precisa o homem pedir nada. Se o homem fizer o seu papel, né, de amar, de cuidá-la, dar determinado interesse, né, de querer dar a ela o que ela necessita, né, não só a parte material, mas sim também a parte afetuosa, né? Ou seja, a mulher ela é um ser sentimental, certo? O homem é mais pela razão, a mulher pelos sentimentos, né? Ela pelo raciocínio, né? Pelo a questão sentimental. Então, ela requer muito o cuidado do homem na questão de tudo, né? Do afeto, do cuidado, da reciprocidade, né? Na questão de serem cúmplices, né? Um do outro. Então a mulher requer muito isso, certo? O homem não pensa de igual a mulher. A mulher é mais no racional, na questão sentimental. O homem é mais na questão racional, certo? Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido, né? Quando você faz o seu papel, ela com certeza o marido vai ser retribuído também com o respeito e com a devida reverência. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar a seu marido, certo? Como eu falei, né? Você agradando, ela também agrada, né? É algo que recebe de volta, certo? Isso é tido como uma bênção, né? No casamento. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar, certo? Então ela apoia a liderança, ajuda na liderança no lar, né, nos filhos, a educar os filhos, né? Quem não tem filhos, certo? Ajuda na questão da liderança do marido. Ela ajuda o marido a não o que às vezes, irmãos, tem mulheres que elas tiram o papel do marido na questão de resolver problemas, certos problemas, né? E a mulher às vezes quer se sobrepujar, quer passar por cima do marido. Às vezes tem mulher que envergonha seus maridos, né? O marido às vezes está fazendo um negócio com seja qual for, né, o tipo de negócio, ela às vezes a mulher atrapalha o negócio, se mete no meio do negócio do homem para com outro homem, né? E isso não cabe muito bem, né, a mulher fazer isso. Pelo contrário, ambos têm que conversar, têm que dialogar, né? Se o marido vai fazer tal negócio, a mulher ela tem que, no caso, ver que se realmente for bom, ela diz que é. Se não for bom, ela também vai dar sua opinião, mas nunca interferir, né, na decisão, porque isso cabe ao marido a decidir o que é melhor para ambos. Significa que a esposa participa das decisões em família, né? Como eu falei, porém não procede como opositora, nem desautoriza a autoridade do seu marido, certo? Mas como eu falei, ela está ali para participar das decisões, né? O marido não pode também decidir tudo por ele próprio, ele tem que dividir o que ele vai fazer para a esposa, né? E porém a esposa, né? Ela não procede de modo opositor, tudo ela tem marido que diz assim, eu não gosto de fazer negócio que minha mulher derruba tudo, tudo ela se opõe. Não pode, a mulher não pode se comportar dessa forma, né? Ela pode dar sua opinião e tudo, e nem pode desautorizar, né, a autoridade do seu marido. Muito pelo contrário, ela tem que dar sua opinião, mas
a decisão final que vai dar é o marido, porque ele é o líder da casa. A conduta do crente como filho, né? Nós vamos ver agora aqui o papel dos filhos, né? Lá, a responsabilidade dos pais. Que os pais devem criar seus filhos na doutrina e na demonstração do Senhor. Ou seja, pais, atenção pais, né? Eduque seus filhos, ensine a eles da palavra, certo? Mostre a eles o que é o caminho da palavra, né? Crescer no conhecimento da verdade, certo? Os filhos eles têm que aprender o que é servir ao Senhor, na casa de Deus, aprender aí a casa do Senhor, né? Reverenciar o culto. Isso é papel dos pais, né? Porque o filho deve ser educado. O pai não pode, nem a mãe e o pai não pode omitir a educação cristã para os filhos, certo? Não podemos ser omissos. A palavra doutrina ou disciplina significa orientação, treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas, certo? Então, isso tem que ser feito, é o papel dos pais para com os filhos. Já a palavra admoestação significa instrução ou advertência, que faculta distinção entre o bem e o mal. Ou seja, você, como pai e mãe, tem que saber, certo, admoestar os filhos, saber doutriná-los na questão cristã, familiar e também na questão da sociedade, né? Na questão educacional, para que o filho ele possa saber receber um não sempre. Tem pais que não sabem dizer não para os filhos, né? Às vezes o filho quer uma coisa, o pai diz não, aí o filho esbraveja, chora, né? Aí depois ele diz, tá bom meu filho, eu vou dar. Ou seja, isso não é papel, né? O pai, por pensar que está fazendo bem para o filho, muito pelo contrário. O filho, quando crescer, ele vai receber lá no mundo, ele vai receber muitos nãos. Ele vai se frustrar. Por quê? Porque em casa ele não recebia não, mas quando ele vê encarar o mundo, né, ele vai ver que não é da forma que foi criado. Então, nós, né, que somos cristãos, educadores, devemos educar, né, os filhos, educar, saber dizer não na hora certa, no momento certo, tem que advertir, tem que admoestar os filhos para que eles cresçam sabendo como é o mundo, né? Como saber como é lá o mundo, certo? Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta, agir contra a desobediência aos filhos, ou seja, os filhos às vezes querem desobedecer os pais, né? E naquele momento ali os pais têm que ser enérgicos, né? Na questão de, se não obedecer, castigá-los, né? A própria Bíblia diz que devemos fustigar o filho com a vara, né? Para que ele obedeça, né? Que a vara, propriamente dita, ele fala sobre a questão do castigo, né? Mesmo até se possível, eles receberam uma determinada advertência, né? Para que não continue naquela desobediência, certo? Então, irmãos, o critério dessa educação estão na palavra de Deus, certo? A palavra de Deus mostra, instrui o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Está lá em Provérbios 22:6. Então é papel dos pais a gente educar os filhos. Ah, mas eu eduquei meu filho, mas aí quando ele cresceu ele se afastou, se desviou. Não, mas aí aqui, irmãos, devemos dizer que é o seguinte, que esse versículo aqui não está prometendo que o filho, quando ele envelhecer, ele vai se desviar. Ele não vai se desviar, certo? Aqui não é uma promessa, certo? Aqui é algo, um fato que, se ele continuar, né, obedecer aos conselhos do pai, que foi de educar, né, na questão cristã, na questão espiritual, se ele obedecer em tudo, ele vai ser um cristão bem aprovado, um cristão que vai ser bem sucedido lá na frente, certo? Mas se ele desviar, mas aí se ele desviar, ou se ele se afastar e for lá para o mundo, ele não vai ter a desculpa de dizer assim, eu me desviei porque meu pai nunca me ensinou, minha mãe nunca me ensinou. Não, ele vai dizer assim, eu estou aqui porque eu quero, certo? Mas isso não foi o que meu pai e minha mãe ensinou. Então ele tem que ter essa resposta, certo? Você não vai ter a culpa, né, de que quando acontecer, se por ocasião acontecer isso, e você, pai e mãe, não vai ter a culpa
de que o filho se afastou do mundo por falta de educação cristã. Não, muito pelo contrário, ele vai reconhecer que um dia ele foi educado, mas que ele está lá por conta que ele quis, certo? Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, certo? Não pode também educar, né, como se fosse assim algo severo, né, castigar, espancar o filho, de hora nenhuma, certo? Não pode ter rigor, né, sem rigor excessivo ou imposição injusta a fim de não incitar a ira de seus filhos, né? Isso é mandamento bíblico, certo? Então os pais não devem exercer de forma de autoritarismo, certo? Mas se exercer a autoridade do filho, o filho obedecer o pai, porque ali ele vê no papel do pai e da mãe ali o papel de autoridade, né, de líder. Isso que tem que ser demonstrado para os filhos. A conduta requerida dos filhos, né? O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vossos filhos, sede obedientes a vossos pais, certo? Está aqui o mandamento dos filhos, né? Que tem que ser obediente aos pais, certo? A explicação para essa postura é categórica, porque isto é justo, certo? Aí na parte de definição de justo, aqui, ó, quem age ou vive seguindo, né, o que é o justo? Age, vive ou vive seguindo as normas da justiça e da moral honesta, considerado puro diante de Deus, puro, os justos alcançarão os céus, certo? Então isso aí é o papel do filho, de obedecer, de ser obediente aos vossos pais. Ela segue a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria dos seus pais, né? Então é dever dos filhos obedecer os pais. Como vai estar em Lucas 2,51, diz assim: então foi com eles para Nazaré e era-lhes obedientes, né? Obediente à sua mãe, porém guardava todas essas coisas em seu coração. Então, irmãos, vemos lá em próprio Jesus, né? Sendo filho de Deus, né? Ele era obediente aos seus pais, à sua mãe, né? Isso demonstra que Cristo ele foi perfeito em tudo, né? Tanto na questão de papel de filho. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o quinto mandamento: honra teu pai e a tua mãe, certo? É o quinto mandamento da lei, os 10 mandamentos: honra teu pai e tua mãe. Assim os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Por quê, irmãos? Porque existe algo chamado, irmãos, né? Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado. E honrar envolve amor, respeito, até mesmo sustento em caso de necessidade. Então, irmãos, aqui nós vemos que os filhos eles têm que obedecer os pais. Por quê? Porque eles vão ter mais vida, vão ter mais dias de vida na terra, para que se prolongue os dias na terra. Então, os filhos que são obedientes aos pais, eles vivem mais, certo? É uma dádiva que Deus dá a eles, de quem obedece. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais, e a honra é um dever para a vida toda. Então, enquanto estiver debaixo da tutela, né, vivendo debaixo do mesmo teto, ali os filhos ele devem obediência aos pais em tudo, certo? Honra aos pais e obediência. Eu estou agora maior de idade, vou fazer o que eu quero. Não. Você que ainda vive debaixo do mesmo teto, que está vivendo dentro do lar juntamente com seu pai e sua mãe, você que é filho, deve toda a honra e obediência aos seus pais, até um dia vocês terem uma vida particular, né? Uma vida quando você conseguir um trabalho ou casar-se, aí você vai ter sua própria vida, né? Sua vida particular. Mas enquanto não, né? Você deve obediência, né? Enquanto você viver, né? Sob a tutela dos pais. E quando você também sair de casa, né? Viver sua vida, né? Para os seus pais, no caso você não estiver mais debaixo da tutela deles, mas uma coisa você tem que sempre levar na vida: honrar e obedecer na questão de que você é um filho, né? Tem que honrar em tudo, né? Aos seus pais, o mandamento como promessa. Então, aos filhos que obedecem à honra de seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada. Olha a promessa abençoada para quem obedece.
para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa, certo? Então são duas promessas maravilhosas para os filhos que obedecem aos pais, né? Tem a prosperidade exterior e vida mais longa aqui na terra. Tá lá em Efésios, né? Efésios 6 e 3. Embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Significa que, ao obedecer e honrar a seus pais, os filhos submetem ao arbítrio de Deus, que, segundo o beneplácito da sua vontade, os recompensa com benesses especiais, né? São abençoados, né? Porque sabem que ali em tudo os filhos foram educados, né? Eles sabem que foi educado pelos pais e eles têm, né, dádivas espirituais porque são obedientes. Então, irmãos, nós concluímos mais uma aula, certo? Que na conclusão diz assim: no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar sua esposa, certo? A esposa, o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido. Aos pais, o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras. Aos filhos, o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Amém, irmãos? Então, concluímos mais uma lição, né? Espero que você tenha aprendido, né? Espero que você tenha aí colocado em seu coração, né? E tenha esclarecido o dever que você tem, né? De mulher, como marido, como filho, na presença do Senhor, certo? Nós possamos estar sempre desempenhando nossos papéis como família. Vamos orar a Deus, agradecer. Senhor Deus e Pai, te agradeço por esta oportunidade, meu Deus, de mais uma vez estar concluindo, meu Senhor, esta lição, Pai, essa escola bíblica. Meu Senhor, eu oro neste momento, meu Pai, pelos casais, Senhor, pelas famílias. Tu possa estar, Senhor, neste momento, ó Deus, visitando a cada lar, Senhor, a cada pai, a cada mãe, Senhor, a cada esposo, a cada esposa, e aqueles que têm filhos, que Tu possa abençoar os seus filhos, e possa guiá-los, guardá-los, Pai, que eles possam ser obedientes a Ti, Senhor, e que possam, meu Pai, exercer o papel de cristão nesta terra. Senhor, abençoa, Senhor, a mulher, ó Deus, que ela possa ser obediente, ser prudente, a mulher possa ser sábia na sua casa, e o marido possa, Senhor, também desempenhar o seu papel provedor, o seu papel, Senhor, de líder no lar. Em nome de Jesus, abençoa também, Pai, todas as famílias desse lugar chamado Cardoso, as famílias da Tua igreja, em particular a igreja do Cardoso, e também, Senhor, a todas as famílias, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, protege, guarda, livra de todo mal, pois em nome do Teu Filho Jesus que eu te peço e te oro e te agradeço. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja derramado sobre toda a igreja, desde agora e sempre. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Uma boa noite, certo? Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, querendo Deus. Amém. Glória seja dada a Deus.